Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados, por mais esta oportunidade de estar compartilhando uma porção da palavra do nosso Deus. Espero que você esteja bem, sua família, sua casa, sua vida. Amados, eu quero deixar um texto no livro de São Mateus, no capítulo 24, e o versículo de número 10 e 11, que diz a palavra do Senhor. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Desde já compartilhe esse vídeo, ativa o sininho de notificações do canal e deixa teu like, comentário, curte, espalha essa reflexão. Estamos em um momento de oração e eu quero deixar esta reflexão da palavra do Senhor. No dia 8 de novembro de 2024, no terminal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o delator do PCC, Vinícius Gritzbar, ele foi assassinado. Ele foi alvejado a tiros e outras 3 pessoas se feriram no ataque. E até o motorista do aplicativo ele faleceu. E esse delator, ele estava justamente delatando a corrupção no meio de alguns policiais e muita gente da eminência envolvida com lavagem de dinheiro, com o grupo PCC, o grupo da organização criminosa, né, PCC. E assim ele foi barbaramente assassinado. E a polícia está investigando e já prendeu várias pessoas. E dessas pessoas envolvidas estão vários policiais. E uma coisa me chamou a atenção nessa investigação da polícia, que ainda está, né, para prender várias pessoas. Alguns que foram assassinar Vinícius eram justamente pessoas que faziam a segurança dele. E assim uma grande traição aconteceu na vida desse Vinícius. Infelizmente, perdeu a vida jovem e agora, segundo a palavra de Deus, ele segue o juízo, segue-se o juízo, conforme Hebreus 9, 27. Porque o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Como Jesus morreu, e assim Deus decretou a morte ao ser humano uma só vez. Mas algo me chamou a atenção sobre a traição e a covardia dos policiais, justamente que fazia segurança. O carro deu problema, só na tapia, e o esquema foi ali todo montado. Deram bizu para um dos seguranças para dizer o dia que ele ia voltar de viagem, exatamente ali no terminal de Guarulhos, terminal internacional, e passaram o bizu e assim o carro veio e os assassinos estavam ali. E Vinícius tentou correr, mas infelizmente ele foi alvejado. E com essa notícia, algo me chamou a atenção. Eu revendo a reportagem, hoje nesse dia, eu revendo a reportagem. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Estou gravando esse momento de oração. Mas algo me chamou a atenção sobre o que o Senhor Jesus falou em Mateus 24, no Sermão do Monte, onde ele está falando da lei sobre as tragédias que virão ao mundo, para o povo judeu, para os gentios, o final dos tempos. Ele está dando ali o sermão da montanha para os discípulos. E, além dele falar de que vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Se a gente for ver na história quantas tragédias aconteceram, como a peste negra, não é? Chamada peste bubônica, vários terremotos, tsunamis, maremotos, peste, tantas doenças que existiram na Terra. A última, a Covid-19, o vírus da Covid-19 que dizimou várias pessoas no mundo, a pandemia, né? E amados e amadas, o Senhor diz que vos hão de entregar para seres atormentados. Às vezes o cristão, ele não está preparado para ouvir essa mensagem. Como cristão, serão atormentados, pressões, como a Coreia do Norte, a China, que não deixa
pregar o evangelho cristão for descoberto, eles são atormentados, colocados em trabalhos subhumanos, em pleno século XXI. Mas seremos atormentados se assim o Senhor permitir, como muitos cristãos foram, os apóstolos foram. E vos matarão. Jesus deixou muito claro, vão matar vocês. O ódio de Satanás será manifestado sobre aqueles que Satanás domina, os presidentes, os governantes. Na época do Senhor ainda tinha reis, os príncipes. Nero, que foi um imperador romano que culpou os cristãos de incendiar Roma. Muitos cristãos foram terrivelmente assassinados, jogados ali no Coliseu para as feras devorarem. E ele disse: sereis odiado, o ódio, o sentimento de repúdio, de desprezo, de nojo, de repulsa, se tornar um ser humano infame, abominável. Isso é que Satanás ele faz com os cristãos. Aí o crente da modernidade, ele não entende que isso aqui vai acontecer com ele, não. Que a igreja está acostumada a viver só em vitória em vitória. E de todas as gentes, por causa do meu nome, serei odiado de todas as gentes. Um verdadeiro cristão, o Espírito Santo habita sobre esta pessoa, ele vai sentir o que o Mestre Jesus sentiu. Se assim for necessário, né? Claro. Porque a gente sabe que tem muitos cristãos que o Senhor recolhe e não passa esses perrengues, esse ódio do mundo, ele não sente. Trabalha para o reino de Deus e ali o Senhor guarda para si. Mas, em contrapartida, todos os cristãos receberão o ódio do mundo. É o sistema corrupto de Satanás que ele quer expelir, jogar fora o Espírito Santo que está atuando na vida de um ser humano pecador que foi justificado, perdoado, né? Redimido pela fé no Senhor Jesus. E ele diz no versículo 10, então muitos se escandalizarão. Os escândalos fala das vergonhas, os atos imorais, os atos podres, seja na política, seja na religião, seja na cultura em geral. Isso pobre, isso rico, leigo, isso semi-analfabeto, analfabeto, pessoa de cultura. E pouco importa, muitos se escandalizarão. Vai vir muitas vergonhas, muitos constrangimentos, muitos atos podres e nojentos que o ser humano pratica por intermédio de Satanás. Pois o Espírito Santo não causa escândalo. Quem causa escândalo é Satanás. E ele diz: trairão e aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos porta-vozes do reino de Deus. Satanás se transfigura como um anjo de luz e envia mensageiros como se fosse da justiça, e enganarão a muitos. O espírito do engano, o espírito da mentira, da hipocrisia, está atuando em pleno século XXI. Se já atuava lá atrás, antes de Jesus nascer, os falsos profetas, e Deus levantava os verdadeiros para combater, com Cristo não mudou. Muitos falsos profetas. Se você listar aqui, o vídeo passaria umas 2 horas, ou até mais, para mostrar quantos falsos profetas já existiram. Homens que se disseram, homens que falaram que era o Cristo encarnado e levaram muitas pessoas à morte e mais e mais e mais escândalos. Mas eu quero frisar sobre essa traição que Vinícius aqui ele sofreu, estava do lado dos traidores e assim o cara foi dizimado. Isso não é de admirar, porque Jesus disse que a traição viria e vão trair uns aos outros. A traição, ela é a quebra da palavra. O que prometeu fazer, descumpriu. O juramento, o voto, o compromisso. Não tem mais palavra, não é fiel no que fala. Quebra aquele juramento. Trai aquela confiança. Paulo fala a carta aos Romanos que uma lista enorme daqueles que não herdarão o reino de Deus e eles merecem a morte. Romanos no capítulo 1, versículo 29 em diante, Paulo diz: cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. No versículo 31, Paulo diz que eles são infiéis nos contratos.
tratos. Olha para aí. Aqui são os ignorantes, os destituídos de capacidade para as coisas espirituais, são obstinados, são teimosos. A palavra grega para infiéis, assuntetos, não preso moralmente a algum pacto ou convenção. Não são confiáveis, são traidores de alianças, são infiéis da promessa, são falsos em acordos. A palavra grega asuntetos são as pessoas que não são confiáveis, traidores da aliança, são infiéis nas promessas, são falsos nos acordos. E tudo isso, o Vinícius aquele sofreu. Deus, ele quando criou os anjos, a palavra ruach, vento, o Senhor criou os anjos. E dentre eles o Senhor fez os querubins. Querubins, como a descrição de Ezequiel no capítulo 3, Ezequiel viu, né, os seres angelicais quando estava na beira do rio Quebar, na Babilônia, preso ali, por causa da rebeldia do povo de Judá. Ele viu os seres, né, que o Senhor via no mar de cristal e os querubins abaixo do mar de cristal e Deus no seu trono. E Deus ali falou com Ezequiel. Ele desmaiou, né, de ver aquela visão. Mas ele descreve o querubim com 4 rostos, semelhante ao homem, boi, águia e touro, 4 asas e os pés são iguais, com pata de carneiro ali, e olhos por dentro e por fora das asas. E aos pés dele roda girando, uma por dentro da outra, e cheia de olhos, simbolizando ali que ninguém escapa da visão de Deus. E são querubins, uma classe de anjos protetores, onde tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, as 4 categorias de anjos que a Bíblia diz. E a gente sabe que tem muito mais no céu, mas Deus só que revela essas. E se ele fez um querubim, Satanás foi um querubim ungido, foi separado por Deus, e sobre ele foi colocado uma grande responsabilidade. Muitos acreditam, na linha teológica, que o planeta foi colocado na administração dele. Conforme Ezequiel 28, ele andava sobre pedras afogueadas. Mas ele sim soberbeceu pela beleza e, como Deus colocou nele pífano e tambores, colocou a música, ele quis um governo para ele, um reino para ele. Isaías 14, versículo 12 ao 15, Isaías diz que ele disse, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E assim Deus disse que ele seria abatido ao mais profundo inferno, e ele virou Satanás, e virou diabo, pai da mentira. Ele foi o primeiro, um sentimento, ele se sentiu ser um ser semelhante ao Criador. O que Deus não instituiu, o que Deus não honrou, o que Deus não deu, o que Deus não prometeu, nada. Mas ele se sentiu, um sentimento tomou conta dele, ele corrompeu a terça parte das estrelas dos céus, e como agora em Apocalipse é chamado de dragão, ele arrastou a terça parte. E Deus preparou um inferno para ele. O Senhor Jesus derrotou Satanás lá na cruz, tirando do domínio de Satanás a morte, o poder da morte. E assim Satanás está condenado ao lago de fogo junto com os demônios. E muitos ímpios seres humanos que, por causa do pecado de Adão e Eva, se aliaram a Satanás contra Deus e contra tudo que se chama Deus. E assim ele foi preparado para o lago de fogo, junto com milhões de seres humanos ímpios, sem misericórdia, irreconciliáveis e traidores. Como eu falei, traidores do pacto, traidores da promessa, infiéis no que falou, não são fiéis, não são pessoas de palavra. Veja, Vinícius, ele foi assassinado por policiais que faziam a segurança dele. Deus foi traído. Vinícius foi traído por pessoas perto dele. Deus foi traído pelo anjo que Deus criou. Alguém diz assim, mas Deus não sabia. Deus não é onisciente? Sim, mas Deus deu livre-arbítrio para a gente compreender. A gente não sabe como isso aconteceu na eternidade, não é? Deus deu livre-arbítrio aos anjos. E Deus não criou ninguém robotizado. Eu e você temos o direito de escolher, aceitar ou rejeitar a fé em Jesus e crer no que quiser ou não crer em nada. Então o anjo querubim, ele tinha o livre-arbítrio e ele resolveu, em algum período da eternidade, se sentir semelhante ao El Elyon. Ele queria também ser um El Elyon. Ele quer ser Deus, um ser superior e supremo a tudo e a todos. Só que Deus mostrou
que ele não passava de um anjo, de um mensageiro, e mais nada. E agora sentenciado por Deus e condenado pelo Senhor. E condenado para passar a eternidade lá no lago de fogo, atormentado para todos sempre. Glória a Deus por isso. Mas ele é o espírito da traição, é o espírito da covardia. E todo aquele que Deus escolheu depois do pecado de Adão e Eva, pois Adão e Eva quebrou, foram traidores da aliança de Deus lá no Éden, Satanás, ele induziu e mentiu para Eva, comeu do fruto, deu para o marido, comeu, e o pecado veio à tona, foram expulsos. Satanás começa a trabalhar agora no coração de Caim, e Caim, por ser rejeitado as suas ofertas para com o Senhor, Deus só aceita de Abel, caçula, Caim engana seu irmão, e Caim mata, quebrando ali a promessa com Deus sobre a vida, né? Quebrando a aliança com a família. O primeiro assassino matou o próprio irmão. Dentro da família, uma coisa eu entendo, o Senhor, ele deixa essas coisas acontecerem para nós sentirmos o que aconteceu no céu. Alguém não pode acreditar nisso, não queira, mas a traição na região celestial, dentro da família aconteceu a traição. Abel foi morto pelo próprio irmão. Covarde, traidor. Pense. E daí por diante, você vê essa bagaceira até o século XXI. E o vídeo não dá para falar de tantos traíras no meio da terra. Uma das pessoas traidoras, covardes, pessoas que quebraram a aliança, infiéis, pessoas que não foram confiáveis, pessoas que eram moralmente, não eram moralmente, né, presas ao pacto, àquela aliança, aquele acordo, aquele voto, são pessoas traíras e falsas, foi um coiteiro de Lampião. Lampião governou o cangaço por 20 anos. E quando o coiteiro foi no mercado fazer algumas compras, diz a história, a polícia militar já queria pegar Lampião. Era impossível pegar Lampião, mas acharam o coiteiro. E o coiteiro foi, assim, oprimido pelos policiais. Ele levou os policiais até ali a Caatinga, onde Lampião estava com os cangaceiros. E o coiteiro foi o guia para os policiais prenderem, mas eles não queriam prender só Lampião. Eles queriam matar Lampião e todo o bando. E assim Lampião foi o primeiro a ser morto. Maria Bonita, ela foi infelizmente decapitada. 11 cangaceiros junto com o Lampião, né, foram assassinados. Levaram a cabeça deles como troféu e muitos conseguiram fugir. Mas veja, quem traiu? O coiteiro. O coiteiro foi o covarde, e assim se posso dizer, né? Porque o bando Lampião fazia muita coisa errada, e quem conhece a história sabe. E o coiteiro foi aquele que denunciou, foi o delator, né, da premiação ali para os policiais. Na história clássica, Judas traiu o próprio mestre, discípulo do Senhor Jesus. Jesus escolheu a dedo, como diz Mateus capítulo 10. E Judas foi o traidor do Senhor. Foi o falso, foi o enganador. Jesus sabia? Sim, sabia, mas tinha que se cumprir a profecia, né? O Salmo 41 e o verso 9 fala da profecia, né? Do traidor do Cristo. Aquele que comeu o pão comigo me feriu o calcanhar. Então Judas, infelizmente, foi o selecionado por Satanás para trair o Messias. Jesus experimentou a traição de perto e o traidor se perdeu. Veja que nenhum traidor escapa, nenhum covarde, nenhum que quebra a aliança, nenhum. O povo de Israel que Deus tirou do Egito e peregrinou ali há 40 anos, Deus fez rodar 40 anos, porque em Números 14, Josué e Caleb, junto com 10 espias, separados por Deus, foi espiar a terra de Canaã. E quando voltaram 40 dias depois, voltaram murmurando, voltaram difamando Deus, incrédulo, mas Deus disse que a terra seria deles. Seria do povo de Israel, era a retomada de posse, a terra que Deus jurou a Abraão. E por conta disso, os 10 espias queriam apedrejar Josué e Caleb. Pois os dois falaram, se Deus se agradar de nós, a terra é nossa. E eles pegaram pedras para matar. Deus vem e intervém e disse, separa Josué e Caleb, porque neles teve um espírito diferente. Mas por causa dos 10 espias, cada dia que eles passaram espiando a terra, eles passaram, serão cada dia um ano. 40 anos, Deus disse, para que todos os murmuradores morram no deserto. Murmuração é difamação, é calúnia, é perjúria, é mentira, é falso testemunho.
E eles falaram isso de Deus. E Deus não suportou. Eles quebraram o pacto porque eles disseram amém, lá em Êxodo, no capítulo 20. Tudo que Deus falou, amém. Na revisão da lei, Deuteronômio 27, maldito aquele que quebrar a aliança dessa lei. Todo o povo dirá amém. E eles concordaram. No comando de Josué, depois que entrar na terra prometida, em Josué 24, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir. E eles disseram, nós serviremos ao Senhor. Depois, lá na frente, quando Josué parte, eles quebram a aliança. E Deus vai oprimindo e vai castigando, entregando por 20 anos, 40 anos aos midianitas, aos filisteus e aos inimigos da terra de Canaã. Eles aprenderem. E quando o povo oprimia, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz. Quando tinha juiz, o povo obedecia, no livro dos juízes. Mas quando morria o juiz, eles voltavam a quebrar a aliança. Ficava nesse sobe e desce. Então, desde lá, o povo bíblico e na história secular, quantas traições não aconteceram? Maridos traídos pela esposa, que adulteraram, e o marido vai lá, mata a esposa e mata o amante. Às vezes mata só a esposa e deixa o amante vivo, às vezes mata só o amante, deixa a esposa viva, às vezes mata o amante, mata a esposa e se mata. As mulheres traídas pelos maridos, às vezes mata o marido, mata a amante e se mata. E às vezes mata só a amante e deixa o marido e tantas tragédias por causa da traição. Satanás é um espírito muito esperto. Satanás, ele é um espírito decadente, porém ele é muito esperto e ele sabe muito bem que o ser humano pecador, ele não está nem aí para Deus. Satanás sabe que o ser humano pecador é um pouco se importando com a lei de Deus. Pois Deus é espírito e o ser humano carnal só crê no que vê. Então, para Satanás é faca na manteiga e mamão com açúcar. Jesus disse, muitos vão trair uns aos outros e vão se aborrecer uns aos outros. Dentro das igrejas, os espíritos demoníacos, os demônios, os espíritos imundos, eles estão trabalhando nos ministérios, trabalhando na mente dos pastores, no corpo de ministros, colocando igreja contra igreja, traindo a lei do Senhor, são irresponsáveis. Quem sai da igreja, eles não vão atrás, expulsam irmãos. Eles dizem a porta da rua, a porta da casa, né? Não, como é? A porta da rua é serventia da casa. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Já disseram para mim que a porta do ministério estava fechada para mim. Eu não vou citar aqui, mas Deus sabe. Eu disse, pastor, Deus não me chamou para pregar a placa da sua denominação. Jesus me chamou para pregar o reino de Deus, o evangelho. E com aquela hipocrisia, hoje só está focado na placa, no glamour, no slogan, pois existe autoridades políticas, existe uma predominância, existe amplitude do ministério, pois está no Brasil e fora do país, e esse glamour não por causa de Jesus, não porque estão fazendo discípulos, mas por causa da placa denominacional, eles se vangloriam. E quem é eu e quem é você? Eu, junto com a minha esposa, já teve obreiro que orou por nós, derramou lágrimas, falou até em línguas estranhas. E depois saiu me torando, me caboetando, me difamando, me denigrindo. Isso é crime na nossa Constituição, crime de calúnia, crime contra a honra no nosso Código Penal. A gente teve obreiros que falou mal de mim para minha esposa, para não casar comigo. Isso crentes. Já teve obreiros que entraram na minha casa, comeram galinha, macaxeira, cunhame, suco de manga, guaraná, a tomar o banho, só faltava usar as minhas roupas. E lá na frente, passaram a rasteira. Gente dentro da igreja. Então Jesus disse, seremos traídos. Pessoas que têm a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, praticando o que está escrito, os mandamentos do Senhor, mas são quebrados. Aí eu vou lhe dizer, dentro da igreja não foca o reino de Deus, porque para isso nós fomos chamados, aleluia, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos vivendo tempos tenebrosos,
tempos que as pessoas não estão se importando por ninguém. As igrejas, elas querem saber das suas festividades, quer que você compre fardamento, quer que você invista nos templos, nas paredes. Meu Deus. Já teve cada situação de traição dentro de igreja. Quem pegar na minha mão foi o primeiro a passar a perna. E olha que eu não sou rico, eu não sou milionário, não sou nada, não tenho nada. Eles não aceitam a verdade do Senhor, a cobrança. Eles não aceitam a cobrança, aquilo que é errado pela palavra de Deus. E Deus já julga pela sua palavra. Quem está vivendo assim não herdará o reino de Deus, está condenado. E o espírito do diabo está atuando, o diabo se camufla de anjo de luz. Eu conheço pastores e um deles, ele abriu o ministério, que um dos obreiros disse que ele não ia sentar na cadeira. O próprio obreiro, o obreiro da igreja, um presbítero, disse que ele não ia subir para o presbitério, que ele não era um diácono. Hoje ele já é pastor. E esse presbítero dessa denominação disse para ele que ele não ia subir, não seria um presbítero. Aí na listagem, a ordenança, né, do diaconato para o presbitério, o nome do irmão estava lá. E ele foi ordenado para o presbitério. Aí chegou no altar e disse para o outro presbítero: e aí, senta ou não senta? Acabou ele saindo dessa denominação e Deus chamou ele para o pastorado, para pastorear, e ele com a sua esposa está seguindo a vida deles. Louvado seja Deus. Passaremos por traições. Eu quero perguntar, você está preparado para ser traído? Confiar em pessoas como Vinícius, confiando nos seguranças, não sabia ele que os seguranças já estavam armando a morte dele. Jesus foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído pelo sistema religioso dos fariseus, dos saduceus. Alguns acham que eles seguiam o modelo dos essênios, mas não tem nada a ver. Do grupo de Herodes, dos herodianos. Jesus foi traído pelos próprios discípulos, Jesus foi abandonado por eles, não só por Judas, todos abandonaram. Quando o Senhor ressuscita, ele vai atrás dos 11, não é? Depois Matias entra no lugar de Judas. Jesus experimentou isso de perto. Por que Jesus experimentou? Porque Deus, o próprio Deus que é Espírito, Deus era rejeitado pelo sistema religioso dos fariseus. Eles eram corruptos no templo, tanto é que Jesus meteu o chicote lá. E eles diziam que tinha lei, só a letra, mas a presença de Deus eles não tinham. Pois o Deus estava ali, encarnado em Jesus. Aleluia. E Deus não estava mais com aqueles corruptos, aqueles pilantras dentro do templo. E assim Jesus nos ensina que essas traições vão vir de pessoas que têm o espírito de Satanás, que é o espírito da falsidade, da hipocrisia, da máscara. São mascarados. Ah, irmão, se eu pudesse te falar, irmão e irmã, cada experiência nesses 16 anos de conversão, abandono, desprezo, nunca imaginei que dentro de igreja eu sentiria rasteira, um derrubando o outro. Isso eu falo 16 anos de crente, fora anos atrás dos irmãos mais antigos que isso já acontecia. Porque Jesus disse lá no monte há 2025 anos atrás, Jesus falou das traições, porque nem todos que ouvissem o evangelho ia receber, como Paulo diz em Romanos no capítulo 1, que nem todos obedecem ao evangelho, a pregação é feita, mas as pessoas rejeitam Jesus, elas continuarão. Não é que todos aqueles que rejeitam o evangelho, eles são traidores. Tem muita gente que ainda não recebe Jesus como Salvador e Senhor, mas são verdadeiras, são pessoas verdadeiras e honestas, né? Pessoas de palavra, elas cumprem, mas sabendo que no meio desses trigos tem joio. Em Mateus 13, Jesus chama o joio de filhos de Satanás. Ananias e Safira, em Atos 5, traíram Deus, quebraram a promessa de ser fiel, de serem cristãos, e mentiram, e os dois foram dizimados. Deus matou os dois. Veja, muitos, muitos, muitos. Paulo foi preso e todos abandonaram Paulo. Em 2 Coríntios 11, 23, Paulo fala a lista do sofrimento que ele recebeu ali, e uma das listas, está listada, ele diz, falsos irmãos. Falsos irmãos. E a gente às vezes está andando com pessoas que a gente pensa que a gente conta até coisas íntimas, lutas, adversidades, e daqui a pouco não passa de uma traíra, passa de uma cobra, uma jararaca,
surucucu, uma cascavel, uma cobra coral, uma naja, uma mamba negra. Daqui a pouco pega aqui e vai nos trair. Mas o Senhor disse que vamos passar por traições. Vinícius foi morto devido a essa falta de caráter de muitos policiais, que era ali para manter a segurança, mas corruptos. E assim, para que não acabasse o sistema criminoso da organização criminosa, ele era um delator, Vinícius, ele foi morto. E aqui, por que mataram Jesus? Por que mataram Jesus? Primeiro que, por causa da realeza do Senhor, em Mateus 2:2, quando os magos foram lá ver o Senhor, Jesus é rei, e Herodes enlouqueceu e mandou matar, né, crianças, queria o novo rei dos judeus morto, por causa da realeza. Satanás trabalhou em Herodes e trabalhou em tantos outros para matar Jesus. Mataram Jesus porque Jesus disse a verdade na cara deles. Em Lucas 4:21-29, Jesus está ali na sinagoga dos judeus, e quando abre o livro, cai em Isaías, não é? E diz que aquela palavra se cumpriu. E muitos tiram Jesus para jogar ele no precipício. Muitos conheciam o Senhor. E de uma forma milagrosa, Jesus sai dali e se desvia, mas porque ele falava a verdade, mas não a verdade da terra, a verdade do reino celestial, e esmagando a mentira de Satanás e seu sistema mentiroso e corrupto. Mataram Jesus por causa do sábado. Jesus era o Senhor do sábado. Jesus fazia milagre no sábado. Eles eram hipócritas demais. Um animal caía, eles iam ali e tiravam. E pessoas doentes, ele não queria que Jesus curasse. Mataram Jesus por causa de inveja, esse sentimento de desgosto, esse sentimento de desprezo, de infelicidade pela vitória alheia. Eles eram invejosos. Mataram Jesus pela ignorância, mataram Jesus para se cumprir as profecias sobre Cristo. Mataram Jesus porque ele reevidenciou ser filho de Deus em João 5,18. Mataram Jesus porque eles eram incrédulos. Mataram Jesus porque ele assumiu ser Deus em João 8,53. Mataram Jesus porque eles tiveram medo de perder a autoridade em João 11, versículo 46 ao 53. Após a ressurreição de Lázaro, os judeus disseram: não é bom que a nação morra por causa de um homem, que esse homem morra por causa da nação. Caifás não sabia que ele estava falando isso, profetizando. E até Lázaro ia passar o cerol, porque todos estavam crendo em Jesus, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Então, eles não queriam perder a, a regalia da autoridade romana, porque Israel agora ali, nessa época, era colônia romana devido ao pecado, né? E Deus entregou o poder romano. Eles não queriam perder a autoridade romana, mas queriam perder o Rei da Glória, o Deus dele encarnado. Então, a inveja levou Jesus à morte. O medo de perder uma posição levou Jesus à morte. Veja que Vinícius foi assassinado por causa dessa organização criminosa, muito dinheiro, muito luxo, muita ostentação por causa do crime. E não estão nem aí para o reino de Deus. Essas pessoas não creem no inferno, não creem no céu. Elas vivem aqui e agora. Então, Satanás está atuando na mente dessas pessoas. E quem entrar para delatar, quem entrar para falar, corre o risco de ser assassinado. Isso, irmãos, é terrível, porque nós, como cristãos, não temos que ter medo da morte, pois a morte não nos domina. Jesus já venceu a morte. Aleluia. E aonde o Espírito Santo mandar anunciar a palavra, você pode pregar a palavra e você pode morrer. Feito Atos capítulo 7. Estevão pregou na cara dos saduceus e disse eles eram incircuncisos de coração duro, e eles rangendo os dentes de ódio, prenderam Estevão, colocaram fora dos muros de Jerusalém e apedrejaram Estevão até a morte. Estevão orou, ele viu Jesus em pé à direita do Pai, aleluia, e orou para que o Senhor perdoasse esse crime bárbaro, porque Estevão pregou na cara deles a heresia deles, a mentira deles. Estevão deu uma aula de teologia na cara dos religiosos, mas para manter a posição religiosa e o status social no meio do povo e de Roma, mata Estevão. Está preparado para as traições que vão vir dentro de igrejas, falsas congregações na Assembleia que é de Deus, a igreja que é de Deus, o grupo, a eclesia que é de Deus.
Quem domina ali é Deus pela sua palavra, pelo Espírito Santo, e o rei é Jesus. Mas muitos infiltrados, transfigurando-se de ministros e apóstolos de Cristo, enganando um monte de gente, traindo muita gente. Eu lembro de Jeroboão, o, o, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro foi Salomão e o quarto rei foi Jeroboão. Deus rasgou, por causa da... Salomão quebrou a aliança com Deus, foi um traidor também, e Deus rasgou e deu 10 tribos para Jeroboão, lá 1 Reis capítulo 11, capítulo 12, para Jeroboão cuidar as 10 tribos e 2 tribos para Roboão, o filho de Salomão. Lá na frente, Jeroboão quebra também a lei do Senhor e vai adorar Baal. E quando ele está em Samaria, para que o povo não fosse para Jerusalém, ele arrasta as 10 tribos, quando o reino ali é dividido, ele arrasta as 10 tribos para Samaria, a capital de Israel, e vai adorar Baal, vai adorar Satanás. 1 Reis capítulo 13, Deus manda um profeta, louvado seja Deus, e pega Jeroboão com a mão na botija, quando ele vai queimar incenso, que é símbolo de oração e de louvor. Eu falei aqui no outro vídeo que o incenso pertence a Deus, e ele deu ao ídolo Baal. E Deus manda o profeta e diz: altar, altar. Vamos ler esse texto. 1 Reis capítulo 13. Minha primeira pregação, glória a Deus. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O profeta clamou com a palavra do Senhor contra o altar. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Ele deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se fenderá, e a cinza que nele há se derramará. Ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão e disse: prendei-o. Mas a mão que Jeroboão estendeu contra ele se secou e não o podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou dele, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado pela palavra do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: ora ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me recupere a mão. Então o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi curada, tornando-se como antes. Jeroboão estava tão desviado, se apostatou da fé. Esse rei que representava Cristo, o Espírito Santo, estava sobre Jeroboão, pois Deus escolheu, porque a Bíblia diz que ele era um varão laborioso, ele era um superintendente de Salomão. Mas lá na frente Satanás corrompeu, ele caiu na armadilha do diabo e foi adorar o próprio Satanás. Deus deixou isso barato? Deixou nada. Deus mandou o profeta, o verdadeiro profeta, com a palavra, com a sentença. Altar, altar, vai se rachar e as cinzas vão cair. Vou levantar outro rei chamado Josias. Deus disse até o nome, aleluia. E aquele rei, Jeroboão, desviado, corrupto e traidor de Deus e da nação do povo de Deus, estende a mão e a mão seca, perde a autoridade. Aleluia. Que mão fala de poder e autoridade. E ali secou. E Deus deixou o sinal. E assim o novo rei, o novo monarca que ia aparecer, ia destruir todos os idólatras e os altares da idolatria de Israel. E era Josias que ia cumprir esse papel. Olha como Deus é soberano. E assim, Jeroboão desviado, ele pede para que o profeta ore ao Deus do profeta. Veja que não era mais o Deus de Jeroboão, pois o Deus dele agora era Baal. E assim o profeta orou, e por misericórdia o Espírito Santo foi lá e fez a mão dele voltar ao normal. Daí para frente ele pede para que o homem de Deus venha comer e beber, mas a ordem de Deus era: onde você for, não volte pelo caminho, nem coma pão, nem beba água. Então o profeta também parou para descansar, não aceitou essa proposta de Jeroboão, foi embora. E apareceu um profeta velho que soube dessa história, e ali mentiu e disse que um anjo apareceu e disse que era para o profeta voltar. E o profeta foi enganado pelo profeta velho.
Cuidado com os profetas velhos, crente. E ali, quando ele está na mesa desse mentiroso, comendo, o próprio Deus toma a boca do profeta velho. Meu Deus, toma a boca do mentiroso. Se porque fosse rebelde à voz do Senhor, um leão te devorará. E assim esse profeta sentou no jumentinho, no meio do caminho, um leão veio e matou o profeta. Não comeu o profeta, só matou e sentou do lado do profeta e do lado do jumento. E esse profeta mentiroso, quando soube, foi lá e agora esse corrupto pegou o profeta que era de Deus e foi sepultar. E junto com os filhos dele, do profeta mentiroso, foi aquela choradeira e de hipocrisia. Mas ele foi, né? O traidor que levou o homem de Deus para a morte. Cuidado com falsas profecias, crente. Cuidado com essas revelações, esses revelamentos. Faça a prova de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1, João diz: Filhinhos, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Daquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Muitos falsos profetas, Jesus já falou. Olha um deles aqui atuando. Veja como é sério. Mas eu quero frisar que Deus levantou Jeroboão e lá na frente ele quebrou a aliança e Deus também quebrou ele. E aqui, nesse momento de oração, dessa reflexão, Deus levanta e Deus derruba, já diz ele em Jeremias capítulo 45, versículo 4 e 5 ali, Deus diz: o que eu planto eu arranco, o que eu edifico eu derrubo. E fora o que Deus não colocou, e Jesus garante em Mateus 15, 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que Deus não plantou, o próprio Deus vai arrancar. E Deus arrancando é Deus excluindo, porque são traidores, são instrumentos de Satanás. Veja que esse Vinícius, ele traiu a facção, pois ele era um delator, ele era do grupo, saiu do grupo e agora estava abrindo a boca e falando que não era para falar. Ele quebrou o pacto da organização que ele fazia parte. Então, o que ele plantou, ele colheu. Já que ele delatou, ele estava no meio, e ele sai e vai delatar para a polícia, para prender os corruptos policiais. Quem está no Ministério da Segurança Pública corrupto, ele vai delatar por causa de muito dinheiro, milhões. Isso aqui é muito dinheiro, que vale dinheiro, pois a mente dele só aqui na Terra. Agora, Vinícius, ele tem que ser cortado, tem que ser torado, para não acabar com a organização criminosa. Fizeram com Jesus, fizeram com os apóstolos, fizeram com a igreja cristã, estão fazendo com a igreja, pois o Espírito Santo atua e você vai publicar, você vai denunciar o pecado, a transgressão, o crime, a organização de Satanás. E você corre o risco de ser assassinado. Jesus disse isso em João 16. Não se escandalizem, muitos vão matar vocês pensando que estão fazendo um favor para Deus. Olha o decreto que o Senhor diz para todos nós, porque ele passou por isso. Ele denunciou o pecado. João Batista foi assassinado pelo desejo de Herodes para saciar Salomé. Decapitou João Batista, porque João Batista pregava sobre o adultério de Herodes com a sua cunhada Herodias. E João detonava os fariseus, chamando de raça de víboras. Quem, pois, ensinou vocês a fugir da ira do inferno? Mateus capítulo 3. Traidores e covardes. E assim sentenciaram João a pena máxima, a pena capital, a pena de morte. Mas ouviram da boca de Deus, na voz de João, o crime. E claro, João ali foi salvo, está na glória celeste. E Herodes, Herodias, e todos os criminosos, e Jeroboão, e Acabe corrupto, e Jezabel, e os reis de Israel corruptos, e os reis das nações, e os presidentes, e os tiranos, e os imperadores, tantos e tantos e tantos, que quebraram a aliança com o Senhor, traidores. Nesta meditação, o Espírito Santo está dizendo: os traidores estão com os dias contados. Jeroboão foi pego com a boca na botija. O profeta recebeu uma ordem: vá pelo caminho que você foi, não volte, nem coma pão, nem beba água. Existem lugares e ambientes que Deus quer que a gente vá, mas não quer que fique. Pregue, anuncie e volte. Aleluia. Nem coma pão e nem beba água, porque aquele lugar foi oferecido a Baal. Então, o seu papel é só pregar. Pregue e diga o que eu vou fazer. Aleluia. E assim é só aguardar a punição que virá para esses traidores de Deus. Eles quebraram a aliança. Eles quebraram o pacto. Eles foram falsos e mentirosos. Deram lugar para Satanás.
e se der o lugar a se tornar um com o diabo, vai receber a mesma sentença que Satanás. Pois, por negar a fé em Jesus, eles já estão condenados. Deus não tem nada com traidores. Deus não tem nada com covardes. Deus não tem nada com pessoas de duas conversas. Jesus diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Aleluia. O que você falar é sim, sim. Não é não. Não jure pelo céu, Jesus diz, porque é o trono de Deus, nem por Jerusalém, que é a cidade do rei. Mas o seu falar é sim, sim, não, não. Se é sim, vá até o fim. Se é não, vá até o fim. Aleluia. Mas passou disso. Você diz sim e faz não, foi o diabo que disse. E o diabo atuou. Você diz não e faz sim, isso aí foi Satanás que atuou. O governo brasileiro está sendo aí, ó, muita mazela e muita coisa troncha. Mas a mão do Senhor vai pesar. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor e profeta de Deus, assim diz o Senhor. Como ele pegou Jeroboão e enviou um mensageiro e disse: altar, altar, vai se rachar sobre a revore de Camantriafá, alabaragacio, Deus, ele derrubou do altar Jeroboão. Deus vai derrubar da política. Deus vai derrubar dos púlpitos das igrejas. Deus vai derrubar Kalaxaia, Sérgio, Forigaçu. Deus vai derrubar dos palcos, das plateias. Deus vai derrubar todos esses traidores e vai substituir. Vai substituir, assim diz o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus não brinca porque ele é o Senhor da glória e ele vela pela sua palavra. O Espírito de Deus parou você aí para lhe dizer: onde estiver o traidor, aguarde a notícia. Em 2025 é o ano de o Senhor visitar os traidores. Seja nas igrejas, corruptos, mafiosos, que fazem parte da maçonaria, que querem ser o dono das igrejas. Pastor e presidentes, coordenadores de áreas, pensam que são o dono da igreja. Haverá uma visita espetacular do Senhor. Aleluia. Pois ele vai com a espada desembanhada na sua mão, crente. São traidores, covardes, infiéis no que jura, no que promete fazer e não faz. Abandona, tá nem aí e corre risco de assassinar. Se não mata fisicamente, mas mata moralmente. Exclui você do rol de membresia, exclui você de família, exclui você de empresas, exclui você de tantos outros lugares. Só que esqueceu que aquele que sofreu a traição que o próprio Deus sentiu, o Senhor vai dar uma resposta. Aleluia. José foi traído pelos seus irmãos, passou por essa covardia, essa mentira que durou 13 anos. Mas Deus cobrou exaltando José, aleluia, que é a tipificação de Cristo. E tantos e tantos e tantos. Moisés passou pela traição dos judeus falsos lá no deserto. Moisés passou essa traição. E tantos e tantos e tantos personagens bíblicos. Mas a hora está chegando e ela não tardará. Vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor para que o Senhor nos fortaleça em meus traidores, aqueles que têm Satanás no corpo. Bendito Deus. Pai, eu quero te apresentar teu filho e a tua filha. Senhor, que nesta reflexão, Pai, venha um grande bálsamo, um grande refrigério, uma calmaria, Pai, um consolo em tantos, Pai, em tantos corações. Muitos já passaram por traições. São as marcas de Cristo em nós, marcados pelo Senhor, sofrendo as aflições do Senhor Jesus. Foi traído por tanta gente que ele ajudou, traído pelos próprios discípulos. Aleluia. Traído pelo sistema religioso da sua época. Senhor, tua igreja, homens e mulheres teus, passando por tantas traições, tantas covardias. Pessoas que prometeram uma coisa e fizeram outra, Pai. Duas palavras, duas conversas. E a tua palavra diz na boca de Tiago que um homem de coração dobre não recebe nada do Senhor. Pessoas de duas conversas, Senhor. A palavra diz que não pode jorrar uma fonte, duas águas, doce ou amarga, Senhor. Porque não vive por fé no Senhor. É mentira, meu Deus, é mentira. Dizem que praticam a tua palavra,
mas na hora de viver, eles mentem, elas mentem. Eu quero orar, Senhor, por esse irmão e essa irmã que já viveram, já experimentaram traições, e há outras que virão. Que o Senhor fortaleça. E eu sei sim que o Senhor vai chegar e vai cobrar, como o Senhor cobrou de Jeroboão, cobrou de todos os traidores, meu Deus. E o fim deles é amargo, pois não tem arrependimento, não tem tristeza na alma de te ofender, de te entristecer. Não se arrependem, não se convertem, são obstinados na mutreta, na maracutaia, no cambalacho, no gato com lebre. Gostam de dar golpe nos outros, tirar vantagem dentro das igrejas, no mundo secular, e vai, meu Deus, prejudicando aqueles que têm um coração bom, uma pessoa de boa fé, Senhor, que tu queres salvar. E essas pessoas são pedra de tropeço. E eu creio, Pai, que a tua cobrança está chegando. Conforta o coração do teu filho e da tua filha. Ajuda e socorre. E dê uma grande vitória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Compartilha essa mensagem, né? O vídeo ficou um pouco extenso, mas os traidores não vão escapar, não. Não vão. Vigia com quem você conversa, vigia quem entra na sua casa, vigia com quem você está apertando a mão. Em Miqueias 7:5, Deus diz que o marido tome cuidado até o que fala com a sua esposa. Os dias são maus. Paulo diz em 1 Coríntios 7, ele fala além sobre o casamento, solteiro e casado. Paulo diz: quem é casado, viva como se não fosse. Quem tem algum bem do mundo, viva como se não tivesse. Paulo diz que a hora está chegando da salvação bendita, né? Já na época dele. Então, confie mais no Senhor. Se aproxime mais do Senhor. Os dias são maus. A gente pensa que as pessoas estão orando, as pessoas têm palavras, elas cumprem. Mas nas nossas necessidades, a palavra do Senhor diz: contar as necessidades aos santos. E ele pergunta: que santo eu vou contar? Quantas vezes eu precisei de coisas que comuniquei aos irmãos e eles mesmos viraram as costas para mim. Oh, meu Deus do céu! Como é que a gente vai confiar em pessoas dentro de igreja que não praticam, olha, a palavra do Senhor? E um dos mandamentos do Senhor é o amor. Sem amor, tudo é inútil. E tem que cuidar, tem que amar, tem que zelar um pelo outro. Paulo diz: levar a carga um dos outros, chorar um pelo outro, lutar pela felicidade do próprio irmão na fé. Como os outros vão ver Jesus em nós? A igreja primitiva, o que ganhava, dividia com todos. Todos viviam em comum, ninguém era maior que ninguém, ninguém era melhor que ninguém. Mas a igreja do século XXI, um quer ser melhor que o outro, ou uns vivem com carro importado, em mansões, salários exorbitantes, ganham mais do que o presidente da República. E o irmãozinho, a irmãzinha, a família, meu Deus, está lutando para sobreviver. E não vivem em comum, não. E outra coisa, se você não der dinheiro, você não é cristão. Dentro das igrejas, você tem que contribuir com dinheiro. Pouco importa se você tem um ministério, se você prega, se você canta. Não, você tem que contribuir com dinheiro. Amados, isso está fora de contexto doutrinário, fora do contexto da lei celestial. Que Deus fortaleça os 7.000, não é? Os 7.000 ali que Elias pensou que estava só, mas tinha 7.000 que não se curvaram a Baal. E Elias não estava só. Não estamos só. Deus tem homens e mulheres santos dele, fiéis ao Senhor, que honram a palavra de Deus, que obedecem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E assim a gente pode contar, essas pessoas não vão dormir até nos socorrer, nos ajudar. Porque não é por elas, é pelo Senhor Jesus. Elas não são fiéis a ela, são fiéis à promessa do pacto, de obedecer. Jesus não é Senhor? Em João 6,46, Jesus diz: vós me chamar de Senhor e Senhor, mas não faz o que eu mando. Meu Deus do céu, a gente vai contar com pessoas dentro da igreja que estão levando a Bíblia para cima e para baixo, mas não obedecem, porque elas querem status, elas querem posição. E ai de mim de você quebrar a posição, porque elas podem nos matar, literalmente, por causa de inveja, como foi com Jesus, por causa de postura de autoridade. O pastor que senta na cadeira, ele parece faraó, ele parece o dono da igreja. O grande dia do juízo vai vir, e ai desses homens, dessas mulheres, irmãos, diante do eterno Deus. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo teu coração, não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. E ainda que venham os traidores e nos matarem, estão fazendo um favor, estão nos levando para o reino celestial. E lá o traidor já foi banido. Glória a Deus. Deus te abençoe.